Porque, assim, a gente pensa tudo isso, essas temáticas, pensa em atividades, mas a forma que a gente interage na ação educativa faz toda a diferença para o resultado que a gente vai ter. E é na mediação que a gente consegue também concretizar tudo isso que a gente acredita, do diálogo, da colaboração. Então, não adianta a gente defender isso no discurso se a gente não coloca isso em prática na nossa forma de interagir. E isso ensina também as pessoas, pelo exemplo, pela prática, né, pela própria experiência de participar de um ambiente mais dialógico, mais participativo. Então, algumas coisas aqui, né, que eu defendo na mediação para que a gente consiga concretizar e trazer os valores da educação ambiental para a prática educativa, que são fazer perguntas de verdade e não perguntas retóricas. Então, desde aquele complete a frase, sabe? A gente tem que jogar o lixo no lixo. É uma coisa assim que não acrescenta muito, todo mundo já sabe a resposta. Enfim, lembrar que esse tipo de coisa não é diálogo, né? Não é participação. Às vezes a gente abre achando que isso é participação e não é. E a gente realmente tentar fazer perguntas que a gente não sabe a resposta. E que é assim que a gente vai conseguir incentivar mais o diálogo. Então, perguntar, o que você acha sobre tal coisa? Ou você sabe o nome de tal coisa? Você já ouviu falar disso? Assim, só de mudar umas palavrinhas iniciais, a gente já abre assim o clima para o diálogo, a gente deixa a pessoa mais à vontade para responder, porque não é tanto certo e errado, é da experiência dela, é o que ela sente, é o que ela pensa, sabe? Então, e aí depois, claro, valorizar o que vem, né? Valorizar o retorno, porque às vezes a gente também faz um monte de pergunta que a gente já sabe a resposta, tipo, qual é o nome dessa árvore, né? Eu já sei o nome dessa árvore, eu estou perguntando ali para aquele grupo. Eu posso perguntar assim: você já viu uma árvore parecida com essa? Você conhece essa árvore, né? Já dá assim uma. Não dá medo de errar, sabe? Se eu sei, eu já vi uma parecida, eu não sei, tá tudo bem, né? Só o jeito da gente perguntar já muda um pouco esse clima. E aí valorizar a resposta que chega também, né? Não adianta nada sair perguntando um monte de coisa e depois não fazer nada com aquilo, com a resposta que vem. Então a gente tem que colocar a resposta no diálogo para que seja um diálogo de verdade. A outra coisa é valorizar o silêncio, principalmente, tanto assim para aqueles momentos de uso dos sentidos, mas também no diálogo, a gente não ter medo do silêncio. Às vezes a gente faz uma pergunta e ninguém responde nada, e a gente fica meio, né, fica aquele cri-cri-cri incômodo, e tá tudo bem, assim, às vezes a gente já se atropela e sai falando alguma coisa porque a gente não gosta do silêncio, mas a gente às vezes precisa de um tempo, as pessoas precisam de um respiro para pensar naquilo que a gente perguntou, ou então para tomar coragem de falar na frente de todo mundo. Então, assim, lembrar, né, é um desafio para mim também. Eu sempre quero preencher o silêncio, mas a gente sempre tem que lembrar que está tudo bem, né? Que o silêncio faz parte do diálogo e do aprendizado. A linguagem inclusiva, então a gente cuida muito na educação ambiental de como a gente fala para incluir todo mundo, então usar, por exemplo, a linguagem não sexista, a linguagem que não, por exemplo, não exclui pessoas com deficiência, ao invés de eu tenho um exemplo agora, eu pensei na hora, que eu falei, você já viu essa árvore em algum lugar? A gente, em vez de usar viu, pode falar encontrou, conhece, e aí não precisa ser ver necessariamente com os olhos, né? Pode ser conhecer de algum outro lugar, do jeito que a pessoa consegue perceber, entender e conhecer aquele ser vivo, enfim, então lembrar também, né, que a linguagem que a gente usa pode excluir ou incluir as pessoas. Promover a reflexão, ao invés de afirmar muitas coisas, trazer mais para as dúvidas, é uma prática também interessante, né? Se abrir para ouvir, que eu já comentei, e promover a diversidade. Aí eu promover a diversidade, vou falar também que é uma coisa bem recorrente em escola, que é a divisão dos grupos, né? Então, quando a gente vai dividir grupo, dividir menino e menina, ou criança muito pequena só com os pequenos e criança grande só com os grandes. É claro que em alguns momentos isso é necessário, menino e menina não, né, gente? Mas idade é necessário dividir algumas vezes,
Mas quanto mais a gente conseguir juntar pessoas diversas, maior vai ser o aprendizado, porque o diálogo acontece pelo diferente, né? Pelas experiências diferentes que a gente tem. Então, juntar gerações diferentes, né? Crianças de tamanhos diferentes, pessoas mais velhas com crianças, a gente consegue mais aprendizado para todo mundo. E pessoas com deficiência e tudo mais, né? Que a gente pode incluir aí nessa questão da diversidade.